Olá, galerinha. Voltando aqui para a aula, né? Vamos falar hoje sobre incidências radiográficas para esqueleto axial. E obviamente, pela capinha aí que nós estamos vendo, nós vamos começar a falar sobre o crânio, né? Então, a gente tem aqui a primeira, né? Que é a Breton, tá? É um posicionamento bastante solicitado, tanto em ambulatorial como em urgência, tá? Então vamos lá falar sobre estruturas mais demonstradas. Estou mostrando aqui, né? Occipital, pirâmides petrosas, forame magno e clinoides posteriores. Né? Então, como é uma aula EAD, quem tiver dúvida entre onde são essas estruturas, né? A gente vai ter aula presencial. Vou poder estar dando uma revisãozinha sempre que der, mas voltem à aula de anatomia, tá? Para vocês estarem vendo aí onde ficam cada estrutura para poder identificar nessa imagem aqui, né? A imagem praticamente a gente pode ver que fica um pouco confusa, né? Ainda mais para quem está começando a estudar radiologia, mas para quem já tem experiência não tem muito de dificuldade nessa imagem aí, né? Então vamos lá. Posição do paciente: ortostática ou decúbito dorsal, braços ao lado do corpo, abaixar o queixo para colocar a linha infra-orbitomeatal e a linha orbitomeatal perpendicular ao filme, tá? Raio central, podáricos a 37 graus direcionado à glabela para a linha infra-orbitomeatal e 30 graus direcionado 6 centímetros acima da glabela para a linha órbito-meatal. Distância foco-filme 1 metro e colimar as margens externas do crânio. Então, para quem não lembra, a glabela fica bem no meio entre os olhos, né, nessa região aqui, né, fica entre as nossas sobrancelhas. Tá? E a gente vai usar ela como base, tá bom? Então a gente pode usar tanto a Lion como a LOM para poder posicionar esse paciente aí. Mais uma vez, quem não lembra sobre a linha infra-orbitomeatal e a linha orbitomeatal, voltem lá na aula de anatomia, na parte do crânio que tem ela. Tá bom? Então, para vocês ficarem cientes disso, tá? Então temos aqui, ó, como vai ser posicionado. A mais utilizada é essa do 30 graus, tá bom? E o nome tá aí, método de Breton, em antero posterior, ou seja, AP, né? Então, é um posicionamento que é bastante solicitado, que é para como se estivesse olhando a cabeça de cima para baixo, tá bom? Então, é o primeiro posicionamento de crânio, está aí. Próximo, esse daqui não é tão pedido, né? Mas pode ser que venha, que é o pé axial, né? Ou núcleo frontal. Está escrito aí o método de Haas, né? Então vamos começar aqui entendendo a estrutura, né? Vamos lá. Estruturas demonstradas: occipital, pirâmides petrosas, forame magno e clinoides posteriores, tá? Posição do paciente: ortostático ou decúbito ventral, frontal e nariz tocando a mesa. Mãos pronadas ao lado do rosto e fletir o pescoço para colocar a Lion ou a LOM perpendicular ao filme. Raio central: 25 graus cefálicos a LOM ou 18 graus a Lion, passando ao nível do conduto auditivo. Distância foco-filme 1 metro e colimar as margens externas do crânio, né? Então a gente tem aqui, ó, o paciente pode ser tanto deitado como em pé, né? Então o paciente vai encostar ali o frontal e o nariz, né? Então assim, não é para amassar o nariz, mas tem que encostar. E é praticamente um frontonaso, né? Só que o que vai diferenciar é o raio central, né? E a imagem vai ficar desta forma aqui, tá? Porque nós temos que pegar aquela volta que a gente tem ali por trás do crânio, né? Por isso que ele fala colimar a margem externa do crânio, tá bom? Então a gente já tem aí
uma diferençazinha do frontonaso, né, que vocês aprenderam para esse método de Haas, né? Lembrando que o frontonaso, a gente não tem angulação do raio, né? Se tiver, dependendo do caso, é bem pouquinho. Já esse aqui vem de baixo para cima, né? Como pode ver, tá bom? Temos aqui outro exemplo, olha aí. Né? Então, o raio central vai ficar assim. Na realidade, né, esses dois aqui, eles são parecidos, né, com o fronto e o mento. Só que o raio central, ele vai diferenciar e fazer imagens diferentes, tá? Então, para quem não lembra do frontonaso e do mentonaso, são posicionamentos de céu da face, né, básicos, que vocês podem estar voltando no posicionamento 1 ou abrindo a apostila, né, que o professor passou, para vocês estarem analisando e relembrando esses posicionamentos. Este aqui também é bastante solicitado, tá? O nome dele, como a gente pode olhar aqui, ó, crânio em submento vértice. Crânio em submento vértice, tá? Sub, embaixo, mento, né? Aqui o queixo, que é o chamado de ponto mentoniano, e o vértice, né, fica mais embaixo. Então, a gente vai conseguir ver, vocês podem ver aqui que tem um círculozinho como se fosse um pino dentro, né? E ele aí é justamente a articulação atlanto-occipital, né? Que a gente vai ver um encaixe da cervical com o crânio via occipital, tá bom? Então é um posicionamento aí bastante solicitado, né? Vocês podem ver aí desta forma. O paciente está deitado, né, com a cabeça inclinada. Pode ser feito deitado ou pode ser feito em pé, né? Em pé, como eu vou mostrar para vocês, a gente encosta o paciente sentado na cadeira, um pouquinho afastado da estativa, e angula a cabeça dele até encostar, né, a parte superior do crânio na estativa. E o raio central a gente põe passando aqui próximo aos gônios, né, que são aqui esses ângulos da mandíbula, tá bom? Então esse aí é o famoso submento vértice.